Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor, tudo bom? Nós estamos aqui para concluir as nossas meditações na lição de número 7 da nossa escola bíblica dominical, que tem como título Ruth, uma mulher digna de confiança. No primeiro vídeo, nós tratamos diretamente sobre o primeiro e o segundo tópico, que são resumidos no capítulo 1 de Ruth. No primeiro tópico fala sobre Ruth e um resumo de sua origem. E no tópico número 2 fala sobre o cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. Então, no primeiro e no segundo tópico, nós estudamos sobre a ida da família de Elimeleque para as campinas de Moabe, a crise que se estabeleceu nas terras de Belém, a casa do pão, e em função desta crise, em função desta falta de pão, toda a família desce para as campinas de Moabe. Falamos que Moabe ficava entre 40 a 50 quilômetros de Belém, falamos que Belém ficava aproximadamente entre 5 e 10 quilômetros de Jerusalém. Então a família de Elimeleque chega em Moabe. Elimeleque, sua esposa Noemi e seus dois filhos Malom e Quilion. Os moabitas, como dissemos no primeiro vídeo, eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. E era um povo que, a princípio, era muito amistoso para com Israel, mas depois, com certo tempo, se tornaram inimigos do povo de Israel. E mesmo sendo eles inimigos, Elimeleque foi peregrinar nas terras e nas campinas de Moabe. Falamos no primeiro vídeo que, às vezes, nós julgamos as pessoas pelas decisões que elas tomam. No caso, Elimeleque tomou a decisão de peregrinar nas terras de Moabe. Às vezes, fugir de uma situação é a melhor coisa que podemos fazer. É uma questão de prudência. Às vezes, é uma questão de covardia. Cabe a cada um de nós termos a sensibilidade e a orientação de Deus para entendermos qual deva ser a nossa decisão. E Elimeleque toma essa decisão, desce para as terras de Moabe. Chegando nas terras de Moabe, o texto bíblico vai nos dizer que ele morre. A Bíblia não vai nos dizer a causa da sua morte. Mas depois dos seus filhos, após terem contraído matrimônio com as moças, com as mulheres moabitas, eles também morrem. Diante dessa situação, a crise se avoluma, a crise piora, e agora ficam 3 mulheres desamparadas, 3 viúvas. Noemi, a sua nora Ofra e a sua nora Ruth. Noemi então resolve voltar para as terras de Belém, porque ouviu-se dizer nas terras de Moabe que Deus visitara o seu povo, trazendo pão para o seu povo. Então Noemi toma esta decisão de voltar para Belém. E as suas 2 noras também tomam esta mesma decisão, e a Bíblia vai nos dizer que elas seguem Noemi de volta para Belém. Mas no meio do caminho, Noemi para e pergunta para as suas noras: vocês têm certeza que vocês desejam regressar comigo para a minha terra, Belém? E agora, depois de muito esforço, a Bíblia diz que Ofra não aguenta a pressão, pensa melhor, pensa 2 vezes, pensa nos prós, pensa nos contras, e ela beija a sua nora, beija a sua sogra e volta para o seu povo, volta para a sua terra, volta para Moabe. Porém, Ruth toma a decisão de seguir a Noemi. Noemi até insiste com Ruth, mas Ruth responde: olha, Noemi, eu não quero que você continue insistindo para que eu te deixe, para que eu te abandone, porque a partir de agora, onde quer que pousares à noite, eu pousarei, onde quer que tu fores, eu irei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Noemi estava dizendo com essas palavras, Noemi estava dizendo com este verbo empregado no tempo presente, que ela já tinha tomado a sua decisão. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela já se considerava como uma belemita, como uma israelita, e não mais como uma moabita. Ela já considerava que o Deus de Noemi era o seu Deus. Ela já tinha tomado a sua decisão. E agora voltam as 2 para Belém. O tópico número 3 da nossa lição vai se ocupar agora com a chegada de Ruth e Noemi em Belém. Ao chegar em Belém, a Bíblia vai nos dizer que a cidade entra em um alvoroço muito grande,
toda a cidade lamenta a situação de Noemi, toda a cidade chora por conta do caos estabelecido na vida de Noemi, que saíra da cidade numa condição e voltara para a cidade em outra condição. E ela mesma fala sobre isso, dizendo: olha, eu saí daqui rica, estou voltando pobre. Eu saí daqui próspera, estou voltando sem nada. Eu saí daqui casada e estou voltando viúva. Eu saí daqui alegre e estou voltando triste. Noemi tinha uma visão de tristeza, Noemi tinha uma visão de amargura acerca de tudo que estava acontecendo em sua vida. Muito embora Noemi estivesse com uma visão amargurada, muito embora Noemi estivesse com uma visão negativista da sua situação, nós entendemos pelo texto bíblico que Ruth estava esperançosa de que um milagre de Deus aconteceria na vida dela e na vida de sua sogra. E então nós entramos no capítulo 2 de Ruth, quando a Bíblia vai nos dizer que, mesmo sem que Noemi pedisse, Ruth se apresenta e se oferece voluntariamente para ir rebuscar as espigas nos campos dos fazendeiros ricos, porque segundo o livro de Levítico, capítulo 19, existia uma lei chamada Lei da Rebuscagem, na qual os fazendeiros ricos permitiam que o povo pobre pudesse pegar as espigas que sobejavam da sua cega. E assim Ruth vai rebuscar as espigas na casa ou nas fazendas dos fazendeiros ricos, dos homens abastardos em riqueza. Mas a Bíblia vai nos dizer agora, a Bíblia vai contar toda uma história de que Ruth chega nas fazendas, nas terras de Boaz. A Bíblia vai apresentar a Boaz como um tipo de Cristo. Por que um tipo de Cristo? Primeiro, porque ele era um homem poderoso, um homem rico na terra, um homem abastardo em fazendas, um homem próspero, um homem que possuía muitos empregados, era um homem bondoso, caridoso, era um homem generoso, era um homem íntegro, era um homem conhecido das redondezas. Boaz era o tipo de Jesus por essas qualidades e por algumas outras mais. Porém, a principal qualidade de Boaz para se tornar um tipo de Jesus é que ele era um parente remidor, atendendo assim a lei do levirato, que está em Deuteronômio capítulo 25. O que era a lei do levirato? Se algum parente se casasse com a viúva de seu parente morto, ele resgatava a posteridade e a linhagem deste parente morto. E Boaz era este parente remidor que estava ali, que foi colocado no contexto da história para resgatar a linhagem de Elimeleque, um dos seus parentes, que no caso estava morto, e agora com a sua viúva Noemi e a sua nora Ruth naquela situação. Todo o texto bíblico do capítulo 3, do capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, vamos falar agora acerca da aproximação de Ruth para com este Boaz. É claro que a nossa lição bíblica, a nossa revista, não vai se prender aos muitos detalhes que possuem o texto bíblico, porque o tempo é bastante exíguo. Porém, seria interessante, seria importante que cada professor lesse os detalhes deste encontro de Ruth com Boaz, os detalhes das características de Boaz, os detalhes de como Boaz se tornou efetivamente o remidor de Noemi. Mas o que eu gostaria de rapidamente, para nós concluirmos, o que eu gostaria de chamar a atenção é acerca de algumas coisas que aconteceram a partir do capítulo 2. Algumas verdades e algumas expressões que nos servem de lições. E a primeira verdade é que não existem coincidências. De repente, Ruth poderia pensar: é coincidência. De repente, Boaz poderia pensar: é coincidência. De repente, Noemi poderia pensar: foi coincidência Ruth cair nos campos, ser sorteada para os campos de Boaz.
Porém, nada na vida do servo de Deus acontece por acaso, nada acontece por coincidência. Existe sempre um propósito divino regendo as nossas vidas. Talvez alguém poderia pensar, Ruth, ela fazia parte, ela entrou dentro de uma linhagem, dentro de uma família, apenas por acidente. Ela foi usada para preencher alguns costumes, algumas leis, algum trama genealógico, mas na verdade, Deus estava escrevendo uma nova história para Ruth. E o que eu acho interessante nesta história bíblica, e você vai poder observar isso no capítulo 3, é que Boaz, sendo o parente remidor, ele iria resgatar a linhagem de Elimeleque. Ele, ao casar-se com Ruth, ele, na verdade, ele estava dando filhos para Noemi. Noemi é que era a senhora, Noemi é que era a viúva do parente morto. Porém, a Bíblia vai nos dizer, tanto em Mateus quanto em Lucas e também no finalzinho do livro de Ruth, a Bíblia vai nos dizer que Obed, que foi pai de Jessé, que foi avô de Davi, Obed, filho de Ruth, em nenhum momento ele é tratado na Bíblia como filho de Noemi, mas sempre é tratado como filho de Ruth, nos dando aí a lição, nos dando aí o argumento necessário para entendermos que Ruth foi introduzida numa história que não era dela, em um povo que não era o dela, em um Deus que não era o dela anteriormente, mas passou a ser. Ruth foi introduzida numa linhagem que não era dela, mas na verdade Deus escreveu uma nova história para Ruth. E agora, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Ruth, ela entra na genealogia de Jesus, ela entra na genealogia messiânica, sendo assim uma das 5 mulheres que entraram na genealogia de Jesus. Quando nós quebrantamos os nossos corações diante de Deus, Deus quebra todos os protocolos e Deus faz o seu nome ser glorificado através das nossas vidas. Foi isso que aconteceu na vida de Ruth. Houve uma quebra de protocolo, porque para Deus não existe coincidência. Uma segunda lição que nós aprendemos a partir do capítulo 2 é que Deus pode mudar a nossa história em um só dia. Todo o capítulo 2 se ocupa de um só dia. Agora os irmãos observem que o capítulo 1, ele se ocupa de mais de 10 anos. Foram 10 anos na seca, foram 10 anos na fome, foram 10 anos buscando recursos, foram 10 anos de humilhação, foram 10 anos de desespero, foram 10 anos de morte, foram 10 anos de viuvez, foram 10 anos de esperança. Mas quando Noemi e Ruth chegam a Belém, a Bíblia diz que ocorre um milagre. E em apenas um dia, a história de Noemi e a história de Ruth é mudada. Deus também pode mudar a nossa história em apenas um dia. Não importa quanto tempo, não importa quanto tempo você está no sofrimento. O importante é que Deus é poderoso para mudar a sua história em um dia. Então nós aprendemos estas lições no livro de Ruth. Como eu disse, no primeiro capítulo, o capítulo vai nos falar sobre a vida, a história e a introdução de Ruth no cenário judaico, na família judaica. No capítulo 2, nós vamos ver a chegada de Ruth e Noemi em Belém. No capítulo 3, nós vamos ver a aproximação de Ruth para com Boaz, o parente remidor. E no capítulo 4, nós vamos ver a consumação de todas essas coisas, com o casamento de Boaz com Ruth, com a primeira gestação de Ruth, sendo seu filho chamado Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, sendo Obed o avô de Davi, filho de Ruth, e Deus coroando de glória e graça a vida de Ruth. A lição de Ruth, essa lição número 7, nos oferece muitas lições espirituais importantes para as nossas vidas. Ruth foi uma mulher digna de confiança porque ela abandonou o mundo, abandonou a vida passada e se entregou de corpo e alma a uma nova realidade cultural, a uma nova realidade espiritual, a uma nova realidade de adoração.
Noemi demonstrou todo o amor e toda a gratidão para com Ruth. E Ruth, em resposta a este amor, a esta dedicação, também foi uma menina humilde, foi uma mulher comprometida com o trabalho, comprometida com a sua nova realidade de vida. Então a palavra que queremos deixar para este final de meditação é que cada um de nós venhamos a perceber a intenção de Deus, a direção do Espírito de Deus e venhamos tomar as decisões certas, venhamos a ser pessoas gratas e venhamos a nos tornar pessoas como Ruth, dignas de confiança. Que Deus nos abençoe ao final de mais essa lição, que Deus abençoe a sua vida. Espero que os nossos amados irmãos e irmãs, professores da escola bíblica, possam dar uma excelente aula. E aproveitando o gancho, queremos desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que, como Noemi, como Ruth, esperaram em Deus e Deus deu vitória. Que Deus abençoe a todos e até a próxima lição.